Estamos aqui na FUNSESI com o objetivo de desenvolvermos mais uma vez a dinâmica projeto. Nessa dinâmica nós vamos trabalhar com os alunos os documentos necessários aí para desenvolver o correto planejamento. Nesse momento nós vamos fazer algumas reuniões de controle junto com os líderes de cada equipe que estará aqui trabalhando e também vamos, ao final da fase de planejamento, fazer um levantamento de lições aprendidas para que a gente possa entender até aquele momento o que foi importante aí deixar para os próximos projetos como lições aprendidas. Também, a cada grupo de documentos, os alunos irão fazer as suas apresentações de forma que nós vamos poder corrigir os documentos, avaliar os documentos e propor melhorias na documentação. Para que a gente pudesse treinar junto com os alunos os documentos de planejamento, nós desenvolvemos uma dinâmica, que é chamada dinâmica projeto. Essa dinâmica tem por objetivo trabalhar as 9 áreas de conhecimento do PMBOK e trata-se de uma construção através de cubos de jornal de uma figura geométrica que é uma pirâmide. Inicialmente, os alunos fizeram uma pirâmide menor, apenas com o objetivo de construir um protótipo para que eles pudessem ter como referência de prazo, dificuldades, habilidades interpessoais, habilidades de liderança. Foi aí que, inclusive, nós identificamos os líderes, as pessoas que estavam à frente da documentação, as habilidades de cada profissional envolvido nesse projeto. O objetivo final é construir, ao todo, 5 pirâmides pequenas que, unidas, irão formar uma pirâmide maior. Com isso, nós vamos poder trabalhar documentos como cronograma, a declaração de escopo, o plano de qualidade, a EAP, estrutura analítica de projetos, matriz de riscos, matriz de responsabilidades, layout ou sequência produtiva, ou também conhecido como plano executivo do projeto, PEP, planilha de custos, para que o aluno possa ter a noção de quanto custa cada insumo dentro do projeto. E ao final, nós vamos ter 2 encontros para lições aprendidas. O primeiro, até o planejamento, depois o segundo, no momento da execução do nosso projeto. Com isso, os documentos poderão ser executados e ao final nós vamos desenvolver as lições aprendidas para que próximos alunos possam ter condições de fazer esse mesmo projeto e melhorar a cada projeto o desenvolvimento, o tempo, o custo e para que o projeto possa ser concluído com a qualidade esperada pelo cliente. Vou falar primeiro sobre as nossas forças que a gente identificou lá. Habilidades pessoais, as negociações, se for bem claro para a gente a questão da lição aprendida. Planejamento, de certa forma, a gente conseguiu cumprir o que a gente planejou, em termos de recursos, em termos de tempo. E o conhecimento técnico, por ser uma equipe multidisciplinar, favoreceu. Com relação às oportunidades, a gente enxerga com a utilização dos recursos, inclusive, por exemplo, a treina, no momento de padronização, utilizou um recurso mesmo para treino. Aplicação da teoria para o laboratório. Nós estamos tendo a oportunidade de pegar a teoria do curso e estar colocando em prática. É um negócio bacana que vai ajudar a gente muito lá na frente, quando a gente estiver no nosso dia a dia. E integração da equipe. Pessoas diferentes. Aqui a gente está citou lá o curso todo aí, poucas vezes a gente ter a oportunidade de fazer o trabalho com as mesmas pessoas. Então, a integração foi um ponto
importante para a gente em termos de oportunidades. Fraqueza, dificuldade em colocar em prática, de certa forma, o planejamento. Falha de comunicação, a gente percebeu isso também na lição aprendida, principalmente do patrocinador para o executante, ou seja, nós recebemos a demanda e já fomos reagir, para fazer e fomos conversar com o patrocinador para entender realmente o que ele queria e registrar a qualidade e atender o que realmente o cliente quer. Tivemos também conflito de ideias, se a gente com o ponto. Ele é uma fraqueza, mas que vira uma oportunidade. Dificuldade de padronização, a gente percebeu isso aí, a gente produção aprendida, tivemos desperdício em função disso. E com relação a ameaças, a gente percebeu o seguinte: recurso indisponível. Se faltasse alguém no grupo que não trouxesse o material, tal, poderia atrapalhar o andamento desse trabalho aqui. Apesar que a gente viu aqui também criatividade, o pessoal se ajudando aí, mas é um ponto que a gente entendeu como ameaça. O próprio tempo, se a gente não conseguir planejar o andamento do tempo, não tiver um controle disso aí, pode ser um fator servir como ameaça para a gente não conseguir concluir o nosso projeto. E, por fim, aqui a gente colocou, em termos de ameaça, a má qualidade da matéria-prima, que não adianta nada você fazer um produto e no final ele não agregar qualidade em função da matéria. Esse aí que é o nosso matriz SWOT. E como que vocês vão aplicar isso daí para o sucesso do projeto de vocês? A estratégia do grupo é centrar nesses pontos aí para realmente a gente tentar minimizar o caso de ameaças. E ter plano estratégico aí para neutralizar esses pontos. A estratégia do grupo tentar transformar essas ameaças, essas fraquezas aí nas nossas oportunidades, porque a dificuldade que a gente teve de colocar em prática o planejamento foi o fator organização. Então a gente está pretendendo se organizar. E a gente conseguiu planejar, mas na hora de executar, a gente cada um sai perdendo as coisas e não seguiu o planejamento. Então, focar mais nisso aí, procurar mais informação antes de tomar qualquer decisão, transformar isso em oportunidade. Já que a gente percebeu que a nossa falha da comunicação foi essa, a gente estava aqui, eu estou com o patrocinador do projeto aqui, a gente não correu atrás dessas informações. E esse conflito de ideias é o que o Eloy falou. Embora a gente tenha ideias divergentes, essas ideias no final do projeto elas vão se somar. Então a gente pode extrair um pouquinho de cada dessas ideias e transformar, fazer um somatório para poder aplicar no projeto. E com relação ao tempo, na aula passada nós fizemos o levantamento, mapeamento dos tempos na execução das tarefas. E o grupo pretende aplicar esses tempos, porque virou um tempo padrão, ou seja, um tempo médio. Então a gente vai tentar seguir esses tempos como referência para o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso projeto. Bom, nosso grupo é 3D Empreendimentos. Nós vamos apresentar aqui a análise SWOT do nosso grupo, questão da atividade de montagem da pirâmide. Primeiro item que nós vamos avaliar aqui é a questão das forças, que é a primeira coisa que a gente notou aqui, que é força da equipe, é facilidade de comunicação entre a equipe. Até pelo fato de a gente já estar há algum tempo juntos, a gente teve bastante facilidade de comunicar na questão das atividades que a gente iria fazer. A questão do envolvimento da equipe também, não foi só pela facilidade da comunicação, a gente já aproveitou e tinha a questão do envolvimento da equipe. Todo mundo se envolveu bem na hora de realizar as atividades. Teve a questão também do compromisso na realização das atividades predefinidas a cada membro da equipe. Então, tudo que foi definido, todo mundo se buscou a fazer da melhor forma possível para que se obtenha sucesso no final. O bom relacionamento do líder com os outros líderes da equipe. Então, a gente percebeu, por exemplo, pelo menos no caso do nosso grupo, que na hora que a gente foi procurar informações com as outras equipes, buscar algum material emprestado, a gente teve um bom relacionamento com os líderes da equipe e também com a equipe em si, que na hora que a gente chegava, às vezes o líder estava ocupado, a gente comunicava com outros membros da equipe. A questão das fraquezas, os recursos foram limitados. Limitados no sentido de quê? Primeiro que a gente não sabia, às vezes, o que ia ser feito no final. A gente vai até falar sobre isso na frente. E a questão de, às vezes, você está utilizando um recurso que o outro grupo está utilizando, você tem que esperar, às vezes, usar e voltar.
falta de informação do que o cliente desejava. Então, na verdade, foi passada a tarefa que tinha que cortar os tubos, mas não foi passado para que isso é feito. Então, a gente também não perguntou. E a gente até coloca na sequência aqui que é falta de comunicação do grupo com o cliente. A gente não perguntou o que seria feito, até porque a gente não sabia o resultado final do que seria o projeto, né? Então, a gente também não procurou saber o que o cliente queria. Talvez se a gente tivesse feito isso, acho que todos os grupos tiveram esse problema, se a gente tivesse feito isso, a gente teria feito a atividade da melhor forma possível, apesar que no final deu certo. Demora na identificação de quem faria cada atividade. Essa demora foi no início, porque a questão de dobrar os tubos, quem tinha melhor habilidade para dobrar, a gente custou um pouco para definir isso, mas depois que definiu, a atividade correu tranquilamente. Falta de experiência na elaboração desse tipo de projeto, porque como a gente não conhecia, a gente não sabia, a gente não tinha experiência nenhuma em montagem. A questão das ameaças, falta de especificação técnica do produto. Como não existia a falta de especificação técnica do produto final, a gente corria o risco de fazer uma coisa errada que no final ia afetar na montagem. Desistência do cliente, até porque a gente não interagiu com o cliente. Então ele passou uma atividade e a gente não perguntou nada. Então no meio desse caminho ele poderia simplesmente chegar e falar: isso aqui não foi o que eu pedi. Então até mesmo desistir. A concorrência é forte porque a questão da competência de cada grupo, todo mundo tinha competência para fazer o que foi proposto. Então a concorrência era forte. E a questão de mudança no escopo do projeto. Então, de repente, a gente estava fazendo atividade que a gente pensou que seria correta e automaticamente isso poderia se mudar a qualquer momento sem a gente prever isso, porque a gente não sabia o que era. Então, se mudasse essa atividade no meio do caminho, ia complicar tudo, porque a gente não estava com programação nenhuma de mudança, a gente nem sabia o que poderia mudar, porque a gente não tinha o que era o resultado final. A questão das oportunidades. A primeira oportunidade que a gente viu, que facilitou bem, que até influenciou nas forças também, é a questão da proximidade de tempo de convívio entre os membros da equipe, até pelo tempo que a gente já vem trabalhando junto, né? A proximidade com os demais grupos, que até por causa disso também a gente está todo mundo aí já há mais de um ano junto, então a gente já tinha convívio permanente aí durante esse tempo. O nome da empresa a gente colocou como um nome imponente, a gente definiu que o nome da empresa seria imponente. Capacitação da equipe em realizar projetos semelhantes. Após essa atividade, a gente conseguiu ver aí que a equipe hoje, para fazer projetos semelhantes, a gente tem uma capacitação boa em relação a isso. Ok. Quando a gente desenvolve esse documento de planejamento, a gente levanta diversas informações. Vocês têm pensado utilizar isso de que forma para o sucesso do empreendimento? A primeira coisa é aproveitar o que a gente viu que a gente tem de vantagem de questão das forças e oportunidades, a gente pegar isso, melhorar para que a qualidade se melhore, e a questão das ameaças e fraquezas, a gente estudar realmente o que foi ruim, para que nas próximas atividades a gente não tenha isso. Na verdade, eliminar mesmo isso. Lógico, por exemplo, a questão da concorrência, a gente já sabe que o concorrente é forte, mas a gente vai tentar ser melhor que eles. Então, a gente quer pegar tudo isso que a gente notou de falhas, né, na questão que são as fraquezas, pegar essas falhas que a gente identificou e tentar eliminar mesmo, para evitar que isso aconteça de novo. E como que a gente vai ser melhor que os concorrentes? Nós pretendemos copiar os pontos fortes deles, que existem e são muitos, e melhorar, depois de copiados e implantados. O benchmark que a gente vai tentar. São muitas, a gente pontuou algumas, e também vimos bem ilustrados aí nos outros trabalhos. A gente, dentro do grupo, definiu proatividade, comprometimento, trabalho em equipe e liderança, né? Alguns padrões no final do trabalho foi meio, vamos chamar de imposto, né, pelo nosso grupo, né? Então a gente entendeu isso naquele momento ali como liderança, né? O fato de utilizar 2 folhas de jornais para fazer cada base, depois a espessura também, a gente meio que conversou com o grupo, mas meio que usa um pouco, a gente entendeu como liderança. E oportunidades, avaliar nossos parceiros, identificar potencial interno, qualificar para ser referência e aprimorar a comunicação interna. A gente percebeu muitos erros de comunicação dentro do próprio grupo, com os nossos parceiros, e principalmente com o cliente, né? Então a gente vê isso aí com a oportunidade de
grande melhoria para esse projeto, que agora é bem maior do que o primeiro. Fraquezas, né, planejamento, comunicação e interpretação do escopo. Acho que todo grupo frisou bastante a questão de planejamento, a importância do planejamento. O professor falou na hora que a gente tinha cometido o primeiro pecado, mas a gente só entendeu na hora que ela explicou, né? No final, todo mundo, quando fez, começou a fazer, e quando começou a errar, começou a perceber a necessidade de planejar para chegar ao melhor resultado. E ameaças, né? Autoconfiança, falta de padronização dos processos, questão de concorrência também que a gente colocou, né? A gente colocou tanto fatores internos, né, como a questão da autoconfiança do grupo, outro grupo colocou alguns erros que podem acontecer, que a gente achou assim, bem interessante, como falta de recurso. O Heleno também falou da questão da disponibilidade de recursos, a gente também achou bastante interessante também. E o nome do grupo, né, a gente definiu como, junto aí, como participação, ação em maiúsculo, simbolizando a necessidade que o grupo tem, a importância que cada um dentro do grupo e quanto a ação de cada um é importante. Ok, como que o grupo percebe a aplicação dessa ferramenta no dia a dia de seus trabalhos lá nas empresas onde vocês atuam? Para mim, a primeira coisa é a questão do planejamento. Tudo que se faz, o planejamento está em primeiro lugar, aonde que a gente quer chegar, como. Se a gente pegar um trabalho, ver os erros que a gente cometeu e alguns minutos que a gente tivesse expendido no planejamento, eu acho que teria um resultado muito melhor. Então, a primeira coisa para mim é a questão do planejamento. Uma da visão que a gente deve ter, se a gente tiver a oportunidade de conseguir, eu acho que é a fonte de sucesso, é saber transformar as ameaças em oportunidades. E além disso também a gente percebeu que acho que a principal falha do grupo e da maioria dos grupos foi a falha de comunicação, principalmente com o cliente, porque a gente não ouviu, a gente não sabia exatamente o que o cliente queria. Então, assim, a gente viu que isso aconteceu e isso não pode acontecer mais. Então, isso é uma prioridade da nossa empresa. E, além disso, eu acho que uma das grandes oportunidades aqui é esse aqui, qualificar para ser referência. A gente pode ter a oportunidade de, entre as empresas concorrentes, se destacar. É uma oportunidade que a gente tem. Então, pode ser um objetivo da nossa empresa. Um outro erro também, às vezes que a gente comete também, tanto no grupo quanto na empresa, tem uma parte de oportunidade. A gente procura identificar a potencial interno. É que não sabia exatamente o que cada um poderia fazer. Se a gente subdividir isso dentro da nossa equipe de uma forma mais adequada, acho que pode ter resultados melhores. O que deu para definir aqui, que foi de comum acordo entre todos os grupos, foi na forças, foi a interação do grupo. Que alguns falaram da facilidade de comunicação e da proatividade entre todos. Entre a fraqueza, o que repetiu entre os três grupos foram falta de experiência, prática e planejamento, focando mais no planejamento. Dentro da fraqueza também, falaram muito da comunicação, o grupo cliente que não teve tanto contato pessoal, a gente tentou mais entre nós, não procurando o cliente para saber o que ele queria. Dentro da oportunidade, dois grupos falaram da utilização de recursos, da aplicação da teoria, da integração da equipe e de copiar boas práticas. Não foi em comum acordo, os três grupos falaram da mesma coisa, não. E da ameaça também. O que foi mais repetido foi falta de qualidade na matéria-prima, falta de especificação técnica, falando em cima da padronização e da concorrência no mercado entre os grupos, né? O que repetiu de comum acordo entre eles.
Você como líder do projeto, o que você tem observado aí logo no início das tarefas aí com a sua equipe? Eu observo assim, o grupo alinhado com as diretrizes, a gente está conseguindo caminhar com o planejamento. O tempo todo a gente tem que estar atento com relação ao cronograma e assim como também o monitoramento dos tempos das atividades. E em alguns momentos a gente está girando uma das ferramentas da qualidade que é o PDCA para a gente atingir os nossos objetivos. Ok, o que você tem observado aí de dificuldade aí junto ao grupo? A dificuldade que a gente encontrou no momento ali foi a questão de ordenar as atividades, de acordo com a capacitação dos integrantes, mas foi no primeiro momento que a gente conseguiu arrumar esses desvios. Então o andamento do trabalho está tendo um bom andamento, bom desenvolvimento. Como que você visualiza até o presente momento a aplicação dessas ferramentas que nós trabalhamos até agora? Bom, no meu trabalho eu tenho que ter o conhecimento do planejamento, né? Ter conhecimento do campo para eu poder medir certinho, né? Então é muito importante eu ter conhecimento da EAP, da declaração da EAP, para eu poder fazer a medição certa para não ultrapassar e nem medir nenhum. Isso daí pode te ajudar nesses controles e pode ajudar também a evitar problemas futuros? Sim, pode. Por quê? Justamente para eu manter esse controle, porque sempre quando eu vou fazer a medição, vou lá no planejamento, pego o que está previsto para ser executado, para depois eu poder medir. Bom, estamos reunidos aqui, nós vamos fazer um ponto de controle para o acompanhamento do trabalho de hoje da Dinâmica Projeto. Tá bom? Vejam bem, até o presente momento, vocês já desenvolveram o primeiro documento, que foi uma análise SWOT, ou seja, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, para vocês poderem entender melhor o ambiente onde que vocês iriam iniciar essas tarefas. Ok? Bom, em seguida, foi pedido para que vocês pudessem desenvolver um documento chamado Declaração de Escopo. O objetivo desse documento é para que vocês tenham em mente o que será produzido ao final dessas atividades, ao final desse dia de trabalho. Tá? Então, esse documento, Declaração de Escopo, ele é um documento que ele deve ser assinado junto com o cliente. Então, no momento que vocês realizarem a apresentação desse documento, o cliente tem que ir junto com vocês e assinar esse documento com vocês. Em seguida, foi pedido para que vocês pudessem apresentar esse escopo de uma maneira mais gráfica, visual. Aí nós solicitamos para que vocês pudessem fazer a estrutura analítica do projeto. Essa estrutura analítica do projeto ela tem que ter em comum uma estrutura inicial, o primeiro nível dela, tá certo? Onde nós temos ali uma extremidade, atividades que serão englobadas pelo pacote de trabalho chamado gestão do projeto, e depois o outro pacote de trabalho chamado encerramento. Okay? Isso aí é comum para todo mundo. No meio, vocês vão colocar os pacotes de trabalho pertinentes para o desenvolvimento desse trabalho. Tá certo? Bom, esse documento ele vai ajudar para que todos possam entender onde cada um deve atuar. Então vai ajudar também a construir o próximo documento, que é o organograma do projeto. O organograma deve demonstrar a hierarquia de trabalho, a relação de responsabilidades dentro do projeto. Que isso daí depois vai ajudar vocês a analisarem também a matriz de responsabilidade do projeto. Tá bom? No momento, qual que é a dúvida que vocês têm? Quais são as dúvidas que vocês têm para o desenvolvimento do trabalho? Aqui estava discutindo aqui, geral, eu não estou bem certo assim. Eu não tenho conhecimento em projetos. Então, para quem tem, parece que está um pouco confuso. Mas a gente chegou já num acordo. Certo. Então, acho que que tipo de dúvida que vocês estão tendo? O que não está claro ainda? Não está claro ainda é a especificação da pirâmide. As definições dimensionais. Tá bom, nós vamos conversar sobre isso. O que mais? Posso falar? Pode, deve. Então, por exemplo, você pediu agora para fazer um organograma. Como seria esse organograma? Seria um projeto, seria da hierarquia, tudo mais. A gente está discutindo justamente isso agora. E aí vocês ficam agora.
variando. Conforme a gente vai desenvolvendo o planejamento, isso vai ficando mais claro as funções de cada um dentro do projeto e as necessidades de materiais e pessoas dentro do projeto. Daí a necessidade de se fazer planejamento, ok? A nossa fase que o grupo se encontra agora está na fase do organograma, né? A gente realmente teve um pouco de dúvidas no início para definir as funções. Se você passar a palavra do grupo, e tem mais algum ponto que vocês queriam colocar em relação ao nome do projeto? Quem quiser fazer esse cronograma? Um outro também que é pertinente. Não, nosso grupo teve dúvida, né? Exatamente no organograma, porque a gente não. Na verdade, ainda no grupo assim, como um todo, a gente. Nós chegamos, cada um tem, como a gente tem cada um uma vivência diferente em relação a esses projetos, os conceitos se confundiram aqui. Mas vocês já chegaram no denominador comum. Sim. Ou seja, com a contribuição de cada um, sim, ao final vocês já chegaram como que vocês vão apresentar esse trabalho. É isso? Isso é importante. O grupo vai se conhecendo, conhecendo suas habilidades, até a gente chegar na definição do documento. A primeira dificuldade que a gente percebeu ali foi a questão de, na hora de fazer o plano de projeto, o que cada ação ia entrar em cada. Então a gente às vezes confundiu um pouco, às vezes era uma atividade que era da parte de suprimento, a gente estava colocando no plano de projetos. Então depois a gente chegou na conclusão final, que a gente fez a conferência final e conseguiu chegar a um acordo do que seria feito. Então a gente foi discutindo, lógico que demorou um pouco para a gente entender, mas no final a gente conseguiu entender. E a questão também de colocar o plano do projeto, a gente achou que poderia ser por tópico, mas foi perguntado para o cliente também para tirar essa dúvida, como a gente não tinha visto que era para ser em formato de organograma, já foi resolvido também. E o que eu percebi como líder foi essa questão no início também de delegar. No início, um pouco, eu da minha parte, eu tive um pouco de dificuldade, porque até a questão de acostumar no início com o que cada um tinha de habilidade, então eu tive um pouco de dificuldade no início para às vezes organizar isso, mas já deu para entender o funcionamento, então para as próximas atividades acho que já vai estar mais tranquilo. Aí o grupo, que eu não sei se o grupo tiver mais alguma coisa aí para... Bom, vocês estão percebendo também que nós estamos, de certa forma, né, dentro das limitações desse nosso projeto, que é um projeto muito simples, nós estamos buscando aplicar aquilo que é preconizado lá para um documento, que é uma norma, um guia, o PMBOK, na sua parte decisão dos seus processos. Então, eu trouxe para vocês um mapa de processo, eu estou trabalhando esse mapa de processo junto com vocês, para vocês poderem perceber o andamento da construção desses documentos de planejamento. Está claro para todos lá? Bacana? Então tá bom, vamos falar sobre especificação técnica de construção do equipamento? Vamos lá? Ok. Bom, vejam bem, vocês irão construir tubos com as seguintes medidas, né? A nossa pirâmide aqui, a medida B, vocês vão trabalhar com essa medida B com 76 centímetros. E a medida A com 81 centímetros. Tá ok? Bom, outro ponto que é importante é o seguinte. Primeiro, vocês vão fazer a base quadrada dessa pirâmide. Essa base quadrada, ela deve ser fechada da seguinte forma. Vocês vão sobrepor os tubos, grampear e montar a base quadrada. Tem alguma medida para essa sobreposição ou desde que seja encontrando, se fizer a primeira, tem que... Você vai colocar os tubos se encontrando um em cima do outro. Não passa, nem sobra. Um em cima do outro, exatamente. O diâmetro desse tubo aqui, ó, desses tubos, é o menor possível que vocês conseguirem enrolar. E vocês deverão utilizar para cada tubo uma folha de jornal. Feita a base quadrada,
vocês deverão, com a base quadrada já estabelecida, vocês deverão colocar o outro tubo apontando para a outra extremidade. Então você vai colocar o tubo nesse sentido e vem aqui com o grampeador novamente e grampeia. Façam isso para todos os tubos. Grampeou, grampeou. E aqui em cima, de 2 em 2. Grampeia 2, depois grampeia os 4. Depois grampeia mais os outros dois. Os outros dois vão estar aqui assim do lado aqui, né? Depois vem grampeia em cima. Isso. Você vai fazer 2 assim. Você grampeia os outros dois, depois você grampeia os 4. Isso. Depois você vai juntar os dois aqui em cima e grampear aqui também. Somente depois de todos os tubos grampeados é que você vai passar a fita. Aí você vai passar a fita nas bases e nessa extremidade. Ou seja, repetindo. Primeiro, você monta uma base quadrada, utiliza o caderno, algum objeto onde você tem garantia que pode funcionar como esquadro, para poder garantir aqui 90 graus. Sobrepõe um tubo em cima do outro, grampeia cada extremidade dessa base quadrada. Depois você vem com um tubo maior, coloca esse tubo apontando de uma extremidade à outra, para que você possa garantir 45 graus nesse posicionamento desse seu tubo. Posicione esse tubo até a extremidade da base quadrada, nem faltando material, nem passando material. Grampeia novamente. Grampeia os 4 tubos. Depois de 2 em 2, ou seja, esse par você grampeia separado, esse outro par da esquerda você grampeia separado. Grampeando, você junta e grampeia os 4. 1 grama. Não é necessário mais do que 1 grama. Bom, depois você vem em cada extremidade da pirâmide, nas 4 de baixo, nessa superior, você vem e passa a fita garantindo o fechamento. Faz o acabamento bem próximo. Qual que é o diâmetro do tubo? É muito menor do que esse que está aqui. Esse diâmetro que foi colocado aqui não está adequado. O menor possível. Mas o menor possível quanto? O menor que vocês conseguirem. Vocês entre vocês três devem padronizar esse diâmetro. Tá bom? Porque como as instruções são iguais para todos os grupos, ao final vocês devem entregar o mesmo produto. Bom, vejam bem. Quando vocês produzirem as 5 pirâmides, vocês vão posicionar 4 embaixo, posicioná-las embaixo e vir com a pirâmide de cima e passar a fita, fazendo a junção das 4 extremidades da pirâmide de cima nas pontas das extremidades das pirâmides de baixo. Ao todo, nós vamos fabricar quantos tubos cada grupo? 40 tubos. Porque para fazer cada pirâmide eu preciso de quantos tubos? 8. São 5 pirâmides, 4 maiores e 4 menores. São tubos de dimensões diferentes. Porém, vocês vão padronizar entre vocês três os diâmetros. Ok? Quanto à fabricação, vocês têm alguma dúvida? Bom, então nesse momento nós vamos finalizar o organograma, vamos finalizar essa documentação, tá certo? E para o próximo ponto de controle, nós vamos trazer mais instruções para que vocês possam utilizar essa documentação de planejamento no momento de fazer o controle na execução do projeto. Dúvidas? Vamos trabalhar então, gente. O que aconteceu que vocês estão revendo aí esse documento? Como foi visto que o cronograma não estava batendo com o orçamento, isso afetou diretamente o custo do orçamento. Então nós estamos revendo a questão do cumprimento do cronograma para reavaliar o tempo todo para poder estar corrigindo. Vocês já identificaram a maneira correta de fazer esse documento? Sim. E como que é? Na verdade, o que aconteceu é que para fazer o orçamento nós dependemos totalmente do cronograma. Então, se o cronograma, como o cronograma ainda não ficou pronto, nós não conseguimos pegar a base de dados para poder gerar um orçamento final do quantitativo com o valor unitário de cada item.
O que aconteceu aí que o cronograma não ficou certo? Faltou o gráfico Gigante. Qual que é a orientação lá para executar a tarefa? só fazer o gráfico gigante. Isso. Por que vocês estão utilizando o MS Project para fazer um projeto tão Nós simples? estamos utilizando o MS Project, não. Nós estamos sugerindo a utilização dele. Certo. Como que vocês vão resolver esse problema agora? Agora só desenvolver o grande, desenvolver o gráfico gigante. Perfeito. E identificar as antecessoras e predecessoras. Não, mas já está identificado. Já vai, já. Tá. Bom, agora nós vamos fazer uma apresentação dos documentos produzidos até o presente momento. Esses documentos são a declaração de escopo, a EAP e o organograma do nosso projeto. Eu escolhi o grupo do Eloy para que ele possa vir aqui fazer essa apresentação, o grupo, né, junto com os seus componentes, para que os outros grupos possam entender como que eles fizeram esse trabalho, como que eles desenvolveram esses documentos e, caso seja necessário, vocês possam fazer alguma correção. Na prática, isso significa o seguinte: estou aprendendo com os projetos dos meus colegas dentro da minha própria empresa ou de empresas que me dão a oportunidade de ir até elas para fazer o que o pessoal chama processo de benchmark. Tá bom? Então é muito importante esse tipo de esclarecimento, porque vai reforçar também os conceitos e as estratégias adotadas para executar esse projeto daqui a pouco. Ok? Podem começar. Então, o primeiro documento que nós realizamos foi a declaração de escopo. Então, qual que é o escopo do trabalho? Confeccionar e montar uma pirâmide composta de 5 pirâmides menores utilizando folhas de jornal. O objetivo é colocar em prática todo o conhecimento teórico que a gente já teve até hoje no curso, não só na matéria, mas no curso todo. O que foi... O que nós descrevemos de fora de escopo, né? Não está dentro da confecção da pirâmide em si. A pintura, a embalagem e o transporte para a entrega do produto final. As premissas foi definição de medidas, garantir a quantidade de matéria-prima, garantir que as características do produto estejam bem definidas antes de começar a realizar a confecção do produto, seguir o tempo estipulado para cada atividade. As restrições que foram identificadas foram quanto ao tempo, espaço físico e a atividade deve ser desenvolvida por todo o grupo. E o fluxo de informações deverá ser realizado entre os líderes do grupo. E o local de execução é a sala de aula da FUNSES. Então, dando sequência aí, gente, a construção da continuação do projeto aí, para a montagem do escopo que foi feito, aí nós definimos aqui a estrutura analítica do projeto, que isso quer dizer a TEAP, que está ali dividido entre gestão de projeto, onde temos ali planejamento, temos gerenciamento, gerenciamento de recursos, comunicação e indicadores também, certo? Depois nós temos a parte da engenharia, onde tem pesquisa e desenvolvimento, qualidade, controle de qualidade, controle de riscos. E dando sequência tem suprimentos, onde ali foi colocada a parte de requisição, a parte de compra, recebimento, expedições e faturamento. E na outra caixinha ali nós temos a construção, onde foi dividido entre montagem e manutenção. Depois, finalizando a EAP ali, a parte de encerramento, onde tem ali manual de operação, acompanhamentos, lições aprendidas e entregas. Bom, pessoal, passo à frente nesse trabalho é o desenvolvimento do nosso organograma. Ele ficou da seguinte forma: nós temos gerente de projetos, o qual eu estou como gerente, o Eloy. Depois nós subdividimos em 3 áreas: a engenharia de produção, engenharia de qualidade e o administrador. Bom, na parte de engenharia de produção nós temos o Josimar, nós temos a supervisão de tempos e movimentos, tem o Breno, tem o montador também, que é o Décio Gustavo.
Já na parte da qualidade, nós temos o Zé Antônio, supervisor de qualidade, o Jean. A parte de administrador, nós temos o Virgínio, que se divide em duas caixinhas aqui. Nós temos assistente de administração e o diligenciador. O assistente de administração, o Leandro, e o diligenciador, Ana Paula. Então, essa aqui é a apresentação até o momento do nosso trabalho. Ok. Trazendo isso daí lá para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Como que a gente vai fazer esses documentos acontecerem nos nossos projetos, nas nossas vidas? Então, o objetivo, eu acho, maior aqui no momento, a gente levar a teoria para o dia a dia, mas, sobretudo, que a gente consiga identificar os gaps, né, de melhoria, como vou falar, fazer a questão, tirar sempre o PDCA, fazer das ameaças, das oportunidades. Então, conseguir documentar e registrar passo a passo para que você consiga excelência e identificar os pontos de melhoria. Bem, nós somos a 3D Empreendimentos, vamos apresentar aqui 3 documentos. Este é a matriz de responsabilidade. Qual que é a importância desse documento? É exatamente a determinação do qual que vai ser a participação, de quem que é o responsável, quem que vai aprovar aquela atividade, todas as atividades que vão compor o nosso projeto. Dentro desse quadro que nós elaboramos, determinamos aqui as 6 principais atividades que vão acontecer durante a produção dos triângulos. Determinamos o nome de cada participante e, junto com a legenda abaixo, nós fizemos, nesse quadro, nós determinamos quem irá executar, aprovar, quem é o responsável e quem participa e, em alguns casos, não participa. Em atividades como enrolar os tubos, teremos 3 pessoas executando, importar e conferir os tubos serão 2 pessoas executando e 1 participando. Na montagem, 3 pessoas executando e 1 participando. E na montagem da pirâmide final, serão 2 pessoas montando e todas as outras participando. Sempre no controle do tempo, 1 pessoa encarregada por essa função. Sempre todos participando no 5S e 1 responsável pela execução. Sempre com a aprovação e responsabilidade do nosso gerente de projetos, que é a Helena. Essa é a matriz de responsabilidade. Ok, vamos para o próximo. Eu vou apresentar aqui o cronograma. O cronograma é importante porque através dele a gente segue uma sequência das atividades e a gente otimizou esse nosso tempo para que corra tudo dentro do limite que a gente determinou aqui de 35 minutos. Não foi fácil fazer esse cronograma, a gente refez ele algumas vezes, mesmo porque a gente não tinha uma noção exata nem experiência para poder falar quanto tempo exatamente ia gastar. Então ele foi refeito umas 2, 3 vezes aí. E é isso. As atividades aqui que a gente vai executar, a organização de recursos, depois a montagem dos tubos, as medições, o corte dos tubos e o controle de qualidade dessa parte. Na segunda parte vai ter a montagem da pirâmide, seria a base, as paredes, colagem do lado 1, colagem do lado 2, e a montagem da pirâmide principal, por fim, já com a junção de todas. O encerramento vai ser a verificação da qualidade, se está tudo colado conforme o esperado, a limpeza e depois as lições aprendidas. Vai ser o nosso último tópico. Beleza. 10 minutos. Bom, boa tarde. Como já foi falado aí a questão do cronograma de tempo para estar realizando, nós vamos falar agora sobre o orçamento, a questão dos custos
que vão ser realizados para poder fazer a construção de todo o processo de montagem, corte, até a montagem final. O grande problema que a gente teve, que igual o próprio Joey já falou, foi a questão que afetou muito o orçamento, foi a questão do cronograma do tempo. Porque antes a gente já havia feito uma previsão do tempo que ficou muito aquém do que estava previsto. Então nós tivemos que recorrigir algumas vezes e automaticamente isso afetou muito a questão do orçamento, porque quanto mais tempo ou menos tempo durasse o processo de construção de tudo, da montagem da pirâmide, isso afetava diretamente no orçamento. Então nós tivemos, como foi refeito, nós fizemos a primeira vez, houve alguns erros, aí nós recorrigimos a questão do programa, do cronograma de tempo, e aí nós fizemos o fechamento final do orçamento. Então a questão do orçamento, a parte de materiais, pelas quantidades aqui, primeiro jornal, são 40 tubos, no caso de montagem das pirâmides primárias, são 20 tubos menores e 20 tubos maiores. Pela quantidade do valor unitário, deu o valor total de 92. A tesoura são 5, 1,30 cada um, no caso o corte durava 5 minutos, né? Vezes 1,30 que era o custo do minuto, deu um total de 6,50. Fita crepe também, o total de colagem com fita crepe foi 5 minutos, vezes 1,20 que é o valor unitário, totalizando R$6. O grampeador foram média de 20, né? Vezes R$1 o unitário. No caso da folha do grampeador, esse a gente colocou como zero. A gente não colocou como adicional, a gente conseguiu adequar de forma que não necessitasse material esse, até porque isso geraria um custo final do orçamento muito grande. Tá? E aí vem a questão da produção mesmo, que é o trabalho mesmo da montagem, da gestão das pessoas, de quem iria fazer o quê. Então a primeira coisa que nós fizemos é a quantidade de 35 minutos, né, que são necessários para que está no nosso programa de tempo. A média de tempo nossa deu 35 minutos, né, que é para a gestão total de todo o processo do projeto. E vezes R$12,30 deu um valor de 430 na questão da gestão de todo o tempo. O operacional, como o GP, que no caso sou eu, não participa da execução. Então, como nosso grupo eram 8 pessoas, 7 participaram e eu fiquei de fora da questão do operacional. Tá? Então são 7 vezes 35 minutos. Vezes 8,50, então um total de R$2.040. E na questão da limpeza, nós consideramos 5 minutos de limpeza no processo total, lógico, né? Chegar só no final e fazer a limpeza. A limpeza tem que estar acontecendo em todo momento. Então nós jogamos um prazo de 5 minutos, vezes 6,50, dando um custo total de 2.637 minutos no tempo de 35 minutos. Lógico que se for para menos ou para mais, vai aumentar ou diminuir. Mas a previsão inicial nossa de todo o processo seria de 35 minutos. Ok? Bom, nosso grupo é o Participe Ação. Nós vamos falar da gestão de risco, da matriz de risco, desenvolvida no projeto, identificada no projeto. Primeiro nós linkamos os riscos, né, onde a gente enfoca o que pode acontecer, quais os impactos podem acontecer no projeto. Então, do grupo, o impacto desse risco no nosso projeto, e estabelecemos um plano de ação. Bom, o primeiro risco é o defeito na folha de jornal, que é do insumo do nosso projeto. Então, o grupo é o material, o impacto é a falha na produção, o plano de ação, manter estoque de segurança de no mínimo 10% de material. Cortar os tubos fora do padrão. O grupo material / operacional é o impacto, a falha na produção, e o plano de ação é manter a especificação definida e / treinamento dos executantes. Grampeador com defeito. O grupo é material, a improdutividade por atraso, manter o equipamento reserva. O próximo risco é acidente com tesoura. O grupo seria segurança do trabalho, o impacto seria improdutividade por atraso, e o plano de ação é o atendimento às normas de segurança / treinamento. Acidente com grampeador. O risco para o grupo também é segurança do trabalho, o impacto também é produtividade do trabalho, e o plano de ação seria o mesmo, é o atendimento às normas
de segurança e treinamento. Manter a montagem fora do especificado. O grupo operacional, falha na produção, manter a especificação definida para treinamento. Manter a especificação definida para treinamento. Amassamento dos tubos, o risco é material, o impacto em produtividade, estabelecer procedimentos de manuseio. Falta de energia operacional, impacto em produtividade e o plano de ação seria trabalhar próximo às janelas. A falta de energia, o absenteísmo operacional, improdutividade para atrasos, né? Ter margem, identificar habilidades e treinar os colaboradores nas diversas funções. Mudança de escopo operacional para projeto, atraso e custo, retrabalho. Ter margem no orçamento, como plano de ação, ter margem no orçamento para eventuais adequações e solicitações do cliente. O que nós entendemos do objetivo e da contribuição dessa ferramenta é que ele te mostra os riscos. Então, te dá a oportunidade de você traçar a estratégia para que esses riscos não afetem o seu projeto no final. E quanto mais você conhece um projeto, quanto mais você conhece a possibilidade dos riscos acontecerem, onde você tem melhor condição de antever e solucioná-los. Ou seja, em suma, você saber transformar a oportunidade, os riscos em oportunidades. O documento que eu vou apresentar é o plano de qualidade, né? Está um pouco vinculado, até responde algumas coisas referentes à matriz de risco. Inspeção, dividimos em 3 etapas do plano de qualidade: inspeção, integração e avaliação dos avanços, né? Dentro da inspeção, verificar a medida dos tubos, verificar a junção das arestas, verificar a junção das bases e verificar a junção das pirâmides pequenas formando a pirâmide maior. Dentro de integração, realizar o treinamento da equipe, aplicar testes para avaliar o conhecimento da equipe e garantir a comunicação. E avaliação dos avanços, definir a etapa crítica do processo para ser medida como referencial e medir e apresentar os resultados da etapa definida. Então, o plano de qualidade também é um documento que vai estar definindo padrões, na qual a gente vai estar dentro desses padrões, desses limites que a gente definiu. Alguns a gente até fez como teste aqui pelos grupos. A gente vai estar usando esses números para poder verificar se está dentro desse nível de qualidade ou não. E o último processo a ser apresentado é o layout, né? Então, o nosso grupo ele ficou, a disposição do nosso grupo ficou no canto esquerdo da sala, onde tem a porta de entrada, e o nosso grupo dispôs, né, os processos da seguinte maneira: primeiro os recursos, depois a montagem dos tubos, a montagem da pirâmide menor. Primeiro a montagem da pirâmide menor, depois a montagem da pirâmide maior e a entrega. Onde a disposição fica da seguinte maneira: os recursos é um recurso disponíveis, o 2, o processo de montagem dos tubos, a terceira fase é o processo de montagem da pirâmide, a quarta fase é a união das pirâmides menores para montagem de uma pirâmide maior e a quinta fase é a entrega. Então, a boa disposição dos processos vai agilizar para a gente o nosso projeto, né? Evitando atraso no projeto, evitando atraso no processo e vai nos ajudar aí a fazer as etapas na sequência correta. Ok? Ok, obrigado. Salve de palmas aí. Agora, em seguida, o que nós vamos fazer é bastante simples. Cada grupo vai rever
internamente com a sua equipe todos os documentos. Isso, na prática, se traduz no seguinte momento: nós já fizemos o planejamento, nós já revemos o planejamento por algumas vezes, temos agora tranquilidade que esse planejamento ele pode ser executado para o sucesso do empreendimento, para o sucesso do projeto. E agora eu vou apresentar esse planejamento para todos os envolvidos, para a equipe envolvida no projeto, para que a equipe saiba o que é que cada um tem que fazer, quais são os riscos envolvidos, quais são os custos envolvidos, para que a equipe saiba exatamente o cronograma, tempos e movimentos, a estratégia de produção, a estratégia de inspeção, de verificação da qualidade do produto. Ok? Então, cada grupo agora vai se organizar para que cada documento possa ser revisto, o líder apresenta e alguém do grupo comenta aquele documento. De preferência, alguém que ainda não participou tão efetivamente, para que possa se envolver mais uma vez aí na documentação. Porque o que é importante não é construir o documento, e sim tirar resultado positivo desse documento. Tá bom? Vamos lá? Pronto. Nós vamos agora apresentar as lições aprendidas com a entrevista que nós fizemos com os 3 líderes. O Júlio, que é da empresa Participação, o Heleno, da 3D Empreendimentos, e o Eloy, da empresa Pirâmide. Lições aprendidas que foram até a fase de planejamento desse empreendimento. Isso. Ok, qual que é a primeira questão? Bom, a primeira questão que nós levamos até ele é com relação aos 3 itens que mais contribuíram para o sucesso do projeto. Segundo o Júlio, do grupo Participação, o que mais contribuiu para o sucesso do projeto foi a liderança e o planejamento dos membros da equipe. Segundo Heleno, líder do grupo 3D, o empenho do grupo e o conhecimento técnico foi o que mais contribuiu. E segundo Eloy, que é o líder da equipe Pirâmide, o que mais contribuiu foi o planejamento e a integração da equipe, porque ele alinhava a todo momento os objetivos do trabalho e as tarefas ali com a equipe. Com relação aos 3 itens que mais contribuíram para que o projeto falhasse, ou o que poderia ter sido feito para evitar essas falhas, o Júlio falou que a falta de comunicação, né, entre o cliente e o líder foi um aspecto muito relevante. A comunicação deixou muito a desejar, foi muito curta. Já para o Heleno, o excesso de informações no grupo lá, né, quis caprichar muito no trabalho, não precisava tanto daquilo, foi o que mais contribuiu para um possível fracasso. E já o Eloy disse que a falta de recursos, né, porque os recursos não chegavam no momento necessário, porque houve falha de um membro do grupo, ausentou do projeto, isso contribuiu bem intensamente para uma possível falha do projeto. Com relação aos obstáculos críticos ou chaves, né, que impediram o desenvolvimento, o Júlio falou que o entendimento do escopo não ficou muito claro para ele e para o grupo. Isso aí contribuiu muito intensamente para o fracasso do projeto. Já o Heleno, ele falou que confiou intensamente que o tempo que a princípio foi estipulado para a conclusão do projeto seria o tempo ideal. Na verdade, não era nada disso. Então, houve um retrabalho muito grande de todos os outros processos. E para Eloy, a falta de alinhamento de informações entre ele e o grupo dele, entre ele e o cliente, entre ele e os líderes dos demais grupos, foi o que efetivamente mais contribuiu para o fracasso do projeto dele. Nós perguntamos a eles, de acordo com as experiências deles, quais as recomendações eles dariam, né, para os próximos projetos. Bom, o que eles falaram de forma bem generalizada, né, foi que deve-se conhecer as especificidades técnicas de cada projeto, não pode entender que um projeto é igual ao outro. Também deve estar ciente das expectativas do cliente, bem como aprimorar a comunicação interna, externa e por aí vai.
Nós pedimos a eles que identificassem as forças no processo de desenvolvimento do projeto. Eles destacaram, sobretudo, proatividade, o comprometimento, o trabalho em equipe e a liderança. Pedimos a eles que identificassem umas possíveis melhorias para o desenvolvimento do projeto. O projeto ainda não está concluído. O que a gente pode fazer de diferente daqui para frente para que ele não seja um fracasso? O Heleno diz que deve haver um melhor planejamento, né, e de encontros com o cliente, de encontros com os líderes de outro grupo, bem como dos outros grupos, bem como um alinhamento melhor do que deve ser executado. Para o Eloy, deve ser desenvolvida a atividade de integração, desenvolvimento do projeto extra-classe, ou seja, não pode ficar retido apenas aqui na sala de aula. Devem haver reuniões periódicas fora também do momento da aula para que aconteça um alinhamento melhor das atividades e, consequentemente, um êxito no projeto. E, finalizando, a gente conclui o seguinte: que os pontos mais negativos foi a falha de comunicação, né, entre o cliente, os líderes, entre os líderes e componentes da equipe e entre os próprios líderes, bem como a autoconfiança da maioria dos membros lá do grupo, né? Eles acreditavam que a metodologia era aquela e não abriu mão daquilo. O layout da sala também não contribui para esse tipo de trabalho, e a falta de material, que em alguns casos aconteceu. Já os pontos positivos foi o engajamento da equipe e a capacidade técnica das pessoas e a metodologia aplicada. O que nós sugerimos concluindo? Sugerimos que os pontos positivos devem ser mantidos, né, nos futuros projetos. Isso aí requer necessariamente a mobilização de pessoas adequadas para ocuparem os cargos adequados. E quanto aos pontos negativos, sugerimos a criação de um calendário de reuniões periódicas, que seja diária ou não, para alinhamento das informações. Sugerimos também que seja criado um plano de alocação de recursos no momento certo, prevendo os riscos para que sejam sanados sem grandes transtornos e, sobretudo, para que o projeto não pare, para que ele se torne inviável. Bom, pessoal, essa vai ser a nossa primeira reunião. A partir de agora, nós já estamos no tempo de execução do projeto. Então, é a nossa primeira reunião de controle do projeto. Quando o projeto chegar em 10 minutos de execução, eu vou aguardar vocês nesse exato ponto aqui, para que a gente possa se reunir e fazer um apanhado de como está a situação, o progresso, o status de conta de cada projeto. Então, vocês irão fixar na parede apenas o plano da qualidade, para que todo mundo saiba qual é a qualidade que você entrega para o cliente, e o cronograma. E vocês vão marcar no cronograma, numa cor diferente, o andamento do projeto. Então, quando chegar em 10 minutos, eu vou querer saber o seguinte: olha, o que estava programado em 10 minutos foi executado? O que ainda não foi executado? O projeto está avançado, o projeto está atrasado, o projeto está em dia. Qual é a situação de cada projeto de vocês aqui? Também, nesses 10 minutos, o cliente, ele já nos informou, o cliente vai trazer para vocês uma mudança de escopo. Então, vocês terão que se reorganizar, terão que trabalhar os 3 grupos para se reorganizar, para se preparar com essa mudança de escopo. Essa mudança de escopo, eu já adianto para vocês, ela irá solicitar uma maior quantidade de pirâmides, irá também solicitar para vocês uma mudança na entrega do local, né? Uma mudança no local de entrega do material final. Tá? Então vocês já podem se preparar, que o cliente já deu sinais de negociar. Nós teremos essas 2 mudanças e o cliente vai negociar com vocês, porque nós vamos ter mudanças no projeto e vocês terão que avaliar o impacto. Isso daí vai estar dentro do custo, dentro do prazo, dentro do escopo proposto no projeto. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. A questão da entrega vai ser no prazo? A mudança da entrega vai ser na questão do prazo? Você vai ter que analisar o impacto dessa mudança na entrega final do produto. Exatamente. Me informar se você precisa de mais prazo, dá para fazer, como que é. Sim, mesma situação para o custo e prazo. Preparados? Está valendo, hein?
Ok, vamos começar a nossa reunião, marcamos às 14h20, né, 10 minutos depois que o projeto já começou. Então veja, eu queria saber o avanço do seu projeto, você está marcando lá o cronograma, como que você nós estamos tendo um grande problema no início da obra. 30 segundos para o tempo para mostrar o projeto grande, atividade está em dia, não está em dia. Vai ficar 2 minutos e meio, 4%. A média que a vida do trabalho do produto vai ser de 20 a 30%. Tem que melhorar. Exatamente. Nós somos vendas que na montagem Ok, vocês estão padronizando o diâmetro, porque não é a operação. Todos têm que ter o diâmetro só no curso. De acordo com outra coisa, vocês irão agora entregar para o cliente, tá? O cliente vai dar um prazo para vocês, para cada um, vai dar um bônus para cada um, de 20 minutos, um bônus para cada um. 3 minutos vocês deverão produzir ao todo mais 2 pirâmides. Ao todo nós vamos criar 5 grandes pirâmides. Essas 5 grandes pirâmides deverão ser montadas conforme as pirâmides menores, de forma que nós vamos ter uma pirâmide gigante formada por 5 grandes de vocês, e cada grande é formado por 5 pequenos. Mas só da montagem, uma estratégia para você produzir mais 2 pirâmides. Nem vai deixar em termos de custo, para que vocês possam entregar mais. na hora da montagem final, a montagem vai ser feita por todos os outros. A montagem de cada pirâmide grande é feita cada uma. Dessas 2 extras, vocês terão um entendimento. 4 dessas gigantes dará um entendimento. 2 minutos e meio de atividade. Medição e corte. 20 minutos de ponto. Não. Os 3 grupos deverão produzir a mais 2 pirâmides, totalizando 5 pirâmides. São 40 tubos. Então ela tem que fazer 80 tubos a mais de uma pirâmide. Outra coisa, a entrega final de todo o projeto é na frente do vocês deverão entregar. Já pronto. A base, a pirâmide já na montagem. A montagem gigante lá fora. Então daqui sai as pirâmides grandes. Daqui dessa sala vão sair as pirâmides grandes. Agora vamos montar gigante. Vou reportar para o GP toda a falta de sem correria, toda a segurança do trabalho. Daqui a 10 minutos nós faremos pouca montação. Vamos embora. Eliane, vamos fazer a nova reunião? Vamos. Aí, ó. Elói, reunião. Eliane, vamos fazer a nossa reunião? Eu ia fazer. Nossa, a gente vai começar Bom, então vamos lá. Vou trazer mais uma informação importante. Não, ainda não. Vejam bem, vocês têm que ter um padrão na hora de fazer a montagem. As dimensões, os critérios de montagem, senão vocês não vão conseguir montar a pirâmide gigante que é composta por 5 pirâmides grandes. Vocês já estão alinhados aí como que vocês vão produzir essas 2 pirâmides a mais? Já chegaram no consenso?
Já tem uma estratégia já? A estratégia nós definimos que a gente aumentou a parte de montagem de tudo, que é inclusive nós três com gargalo, né? Nós colocamos mais uma pessoa para falar, para poder aumentar isso. E produzir no próprio grupo. 13 peças a mais para cada esse caminho, a quantidade necessária para fazer. Tá certo, o grupo vai ter que fazer 14, né? É isso? Bacana. Ok, agora eu estou percebendo o seguinte. Não, vocês ainda não têm uma base pronta, não tem uma base pronta, subindo ainda vértice. Como já está praticamente pronto. 22 minutos já para como que está o status lá? Vai atrasar quantos minutos? Está passando aqui para o seu contrário. Então, o caso ele tem que ter um quarto. Vamos lá. Vamos fazer a última reunião nossa aqui de ponto de controle, por favor. Ô, gente, isso aqui é 76, tá? Bom, vejam bem. 76 tá me... Vocês já estão organizados aí para fazer a entrega das 3 principais pirâmides, mais 2 pirâmides extras, não é isso? O projeto só termina quando a sala for entregue limpa, organizada. Vocês querem feito levantamento? A gente vai limpando então. E vocês desperdiçaram, né? Material desperdiçado. Todo material. Branco esse precisou, folha de jornal precisou, ficha-trefa, tinha que pegar em grupo. Ok? A gente fazer o levantamento do organizar, sala de aula, levar as carteiras, essa Tá faltando nada não. Vocês precisam montar e levar as pirâmides grandes lá para baixo, para lá embaixo você montar um pirâmide gigante. Então, uma pergunta para vocês: quais são os riscos envolvidos? Mas aí tá sobrando. Segurança. É aquele que ficou fora. Material. Muito grossos ou você tem que medir qual é a medida da sala. Estratégia.
Esse aí não vai passar aqui não. Não vai passar nesse cara não. Passa esse aqui? Não, vou falar é todo montado. Não, todo montado não, gente. Vamos descer pra montar lá embaixo. Montar lá embaixo, você não vai passar aqui. Vamos montar lá Pois é, embaixo. mas é porque o critério foi montar neste ponto. Não tem que descer com ele. Mudança de plano aqui. Tem que montar. Não adianta. Tem jeito de montar ela de novo. Montagem seria descer lá embaixo. Teria que ser esse movimento. Mas não vai ter. Mas não vai ter. Não vai ter jeito. Aqui não dá. Dá pra montar. Depois nós vamos pegar as outras 5 montar para esse. Aqui não. Isso, então esse grupo que acabou de montar, como vai resolver? Vai danificar todo o produto. Ok? Você tem que avaliar isso daí, chegar a uma conclusão adequada e inteligente para sair daqui. Você pode ver como eu vou falar. Se não for possível, vai ser liberado. Nós não vamos montar tudo. Nós vamos
Qual que é a dificuldade? Nós chegamos praticamente à conclusão final, ficou faltando para dar suporte. Certo. Veja, não é necessário. Se tivesse tudo conforme o instrumento, essa estrutura é uma estrutura pensada, certo? Então, os teríamos toda a força, não teria esse problema. Essa flexão daria esse. Agora, nós vamos resolver esse problema. Você vai desenvolver para colocar cada quatro pontos de cada vez, naquela parte do paciente, e no meio dela está o centro dela a pessoa tem que caminhar ao todo, sem estudos. Um para cada fase naquele momento está tendo e dois, você colocar um com o outro, pegando no chão até o centro dela para buscar. Deixa para fazer lá dentro. Agora, cuidado, você não pode ter a bolsa de trabalho lá que tem você na cabeça. Só. Nós entregamos o projeto e o escopo do seu estado. Está bem claro, tá? Quando a gente não vai entregar o que a gente prometeu, a gente entrega ou a gente não conseguiu entrega? Uma entrega que não foi, por favor, pode condenar. Mas essa alteração está prevista. Veja bem, os líderes concordaram em realizar essa alteração. Para mim, como cliente, eu entendo a realidade. Foi assim. A questão foi que o maior defeito foi a conferência de qualidade das pirâmides. Nota-se claramente que as quatro pirâmides baixam bem. Olha só. A outra pirâmide, para não sei o porquê. Vocês depois vão passar uma atividade para vocês, encerrar nosso trabalho. Eu queria dar os parabéns para todos, né, pelo desempenho, pelo trabalho de vocês. Depois nós vamos fazer uma análise dos pontos críticos. Tá certo? Cada grupo vai apresentar uma missão. Tem que, igual os grupos fizeram, receberam o documento, vão usar aquele mesmo documento de referência e gerar aquele documento de missões diferentes por cada grupo, para a gente chegar à conclusão de onde foi que a gente falhou. Certo? Então, está todo mundo aí de parabéns aí pelo. Eu me recordo muito bem que em 95 eu assisti um filme chamado Sonhos de Liberdade, onde os atores da órgão, em determinado momento, o ator principal ele faz um acordo com os guardas da prisão, onde ficou combinado o seguinte: olha, nós vamos passar o bicho aqui em cima do teto da prisão. Só que a gente quer, no final do dia, que você pegue cerveja para todos os prisioneiros, todos os envolvidos nesse trabalho de ação. E ao final do dia,
e o presidente, o diretor da prisão, concordou com a CUT e favoreceu a moça pelos fundos pela dedicação com a cerveja. Nós vamos ter sorvete, vai dar sorvete. Então, vamos tomar o sorvete.